Os Pombinhos, aquela série magnífica. Hoje eu tomei coragem e vergonha na cara e finalmente vou contar a história inteira dos Pombinhos, do episódio 1 até o episódio 7 da quinta temporada, que era pra ser o último, mas não é, então vai ter sexta e sétima ou até a oitava temporada. Mas isso é uma coisa a ser pensada. Mas a sexta temporada tá confirmada, pelo menos. O queridíssimo episódio 1, o piloto. Ele conta a história de simplesmente a banana indo comprar ração, o Roger ficando desesperado porque ela sumiu, ela rouba a ração, fica sem pagar. Só que depois disso ela foge e o Roger foge junto e o episódio acaba. Na verdade foi bem nada a ver. Tá, no episódio 2, simplesmente lançado no mesmo dia que o piloto, dia 20 de junho de 2024, aparece simplesmente o Roger e a banana simplesmente divorciados. E o Evil Raul quase começou a namorar com a banana por causa de um roteiro aleatório. E ele finalmente conhece a Preta. E o pai da Preta jura que vai ser avô. Mas essas coisas não acontecem muito bem e a banana fica com raiva de possivelmente namorar no gato. Bem, nesse episódio tinha a banana desistindo do gato. E o Roger foi brigar com o Nerdola porque ele ia roubar a banana. Ele ainda tinha sentimentos pela banana. Mas aí depois disso que ele foi brigar, a Preta percebeu que ele sumiu. Porque ele ia ver a Preta, só que ele não foi por causa da Preta. E a Preta ficou triste. E também a gente teve o terceiro dublador, Matias, né? E aí veio a Preta e o pai da Preta ligar pra ele, né? Pro Roger. Aí ele atendeu. Aí ele foi lá e disse: Preta! Aí depois ele disse que Preta queria dizer o pelo da banana. E depois tá com um loser na cara dela. Ela ficou muito irritada. Um dia depois desses 3 episódios iniciais, a gente teve o episódio 4 de quando foi que o pai da Preta tinha morrido. E simplesmente o Bob teve que matar a Preta e simplesmente botar no boi, estourar. Aí a alma da Preta vai pro pai dela, que vai reviver ele vai ficar com uma voz diferente por causa de roteiros mal feitos. E o Bob que salva. Aqui não preciso dizer muita coisa, porque quando o episódio piloto fez 5 dias de idade, lançou o episódio 5, que a única coisa que eles fizeram era reviver a Preta. Um dia depois do episódio 5, lançou o episódio 6, que a única coisa que acontece é que o pai da Preta revela que ela é adotada, o que faz sentido, porque a cor deles não tem nada a ver entre a Preta e o pai da Preta. Todo mundo descobre, e aí o Floquinho diz que já sabe de tudo, por causa que o Nerdola foi contar pra ele isso. Aí ficou uma tensão no ar, e ainda a gente descobriu que o Floquinho tava bem nervoso por causa da parasita. Tá, pro episódio bem aleatório final da primeira temporada, eu até que achei legal. Porque a única coisa que aconteceu é que simplesmente a banana finalmente percebe algo sobre a parasita do Raul. Aí ela é atacada. O Roger e o Floquinho, eles ficam presos assim, eles se escondem num lugar como segurança. O Floquinho tenta descobrir a cura, fica pistola porque errou tudo. E aí ainda a Preta briga com o pai dela. Aí o pai dela morre com um tiro, vira parasitado e mata a Preta. Aí também no possível episódio 8, que eu nunca lancei, dava pra saber a história do que aconteceu. Que o Fofismundo tacou uma coisa no pai da Preta, morreu. O Roger foi falar pra Preta que aquele não era o pai dela normalmente. E ele viu que tava parasitado e a banana corrompida matou a Preta e ele teve que fugir de novo. Bem, eu não tenho cada episódio separado da segunda temporada, mas eu posso explicar como que tá. O Roger bebe demais e fica no bar do Benedito. Aí depois ele vai pagar, só que ele paga bem pouco e trola o Benedito, deixando ele muito irritado. Aí depois no episódio 2, a banana simplesmente... Não, o Fofismundo simplesmente descobre o bar e rouba tudo. Aí no episódio 3 a polícia procura ele e acha ele. Aí no episódio 4, e durante isso o Benedito e a banana por algum motivo são infectados. Aí durante isso, eles estão lá atrás do gatito número 1. Só que ele morre por tiro da banana. Aí no episódio... Aí eles veem sangue e fazem um teste e descobrem que não foi o Roger que matou. Porque a polícia pegou o Roger porque ele tava perto. E botaram a espada na mão dele pra fingir que foi ele que matou. Mas depois descobriram. Aí no episódio 5 era pra ser normal. Só que apareceu uma entrevista de não me lembro o que, da lanterna. Aí o Cabajito
ele apareceu interrompendo tudo e a gente descobre o bolo de Bauru na Maria Braga, da Ana Maria Braga. O episódio 6 eu não faço a mínima ideia de como era. E o episódio 7 eu também não me lembro como era. E só por correção, simplesmente, na verdade o Fofismundo não faz isso na segunda, e sim na terceira temporada. E no caso, praticamente tudo que eu falei sobre o episódio 1 e 2 é literalmente o que acontece na terceira temporada. Eu sei que ficou confuso, mas é só assistir os pombinhos normal que vai dar pra entender. No episódio 3 não acontece muita coisa. A única coisa que acontece é que a banana parece corrompida no começo. O Benedito ataca ela bem na barriga e eles começam a beber até que a polícia vê e vai atrás de todo mundo. Bem, assim, sobre o episódio 4, eu não entendi nada. Então, pelo que eu entendi, parece que a polícia veio aí eles fugiram e o Roger começou a brigar com a polícia, só que simplesmente ele foi corrompido por alguém, não sei quem, talvez o Benedito ou a banana, ou até a própria polícia, e ele teve que botar cerveja no machucado pra se curar, é só isso. Tá, eu entendi, foi o Fofismundo que tinha sido corrompido. Nesse episódio é simplesmente um episódio especial só de zoeira, então não tem nada demais. Tá, no episódio 5, aí antes do episódio 5 eu percebi que tá faltando algumas coisas no vídeo, então é só eu ler os pombinhos pra entender. Então nesse episódio, o que acontece é literalmente o Roger indo falar com o Floquinho, por causa que ele conseguiu o corpo do Fofismundo, mas assim, meio que o Fofismundo tá meio que morto. Mas assim, o Nerdola sumiu também, por algum motivo. Ele sumiu e depois tinha a bola de Bauru no final e o Roger ficou feliz. É praticamente só isso. Bem, no episódio especial também explica porque o Floquinho ficou corrompido. Mas nesse episódio, o episódio 6, mostra o motivo também do desaparecimento do Nerdola. E é praticamente só isso. Bem, na parte 1 do episódio final, simplesmente aparece o Fofismundo vendo a banana infectada. E também acontece dele conseguiu o bolo de Bauru, mas a banana corrompida com fome foi lá atacar, roubou o bolo de Bauru e eles começaram a brigar. Só que aí quando ele pegou uma estaca do chão pra tentar se defender, ele percebeu uma coisa. Ele enfiou a estaca no chão e percebeu que aquilo invocava Preta. E ele começou a chorar. Na verdade ele começou a chorar antes, depois que a alma da Preta veio. E depois disso, simplesmente a banana com inveja, porque ela tava na fase 4, porque não tinha fase 5 ainda. Destruiu, porque ela tava com inveja, sentimento de inveja. É praticamente inveja é o que diz sobre a banana. E aí simplesmente termina a parte 1 com eles conversando assim pelo céu. Aí na parte 2, o Benedito e o Roger vão lá e tá com a cura na banana. E eles se curam e o episódio acaba. Tá, e na temporada 4, no episódio 1, simplesmente o que acontece é que o Nerdola tenta fazer a cura, só que ele não viu o clima, aí tudo estoura. Aí na parte 2 o que acontece é que os personagens começam a se parasitar e acaba. Aí no episódio 2 a gente tem uma nova personagem que é a Mandy, que simplesmente começa lá e nem viu que teve uma explosão de parasitas, e ela é quase infectada. E também quem salva o episódio é o Bob, porque ele meio que salva praticamente tudo nesse episódio. Bem, no episódio 3 a gente tem a Dara participando de verdade do episódio, pelo menos, o que é bom. E também eles começam a se parasitar também. E ter brigas também por causa da parasita. E aí quando eles chegam lá embaixo, eles começam a tipo se curar. E também a gente viu o Bob e o Pitbull com vergonha. Depois o Roger faz uma chamada e a gente entra pro episódio 4. Bem, nesse episódio a chamada acaba. E simplesmente a Dara fica triste porque não conseguiu fazer amizade com eles, porque eles têm medo. Aí quando eles sobem, começa uma briga lá. E aparece o Arthur, o Tony e a Maia. E simplesmente depois disso, aparece que assim, a Mandy tava corrompida também. Aí o Roger tava muito cansado quando ele subiu e ele foi fazer uma mistura lá de refrigerantes. Foi dar pro Benedito, aí apareceu a Mandy atrás do Benedito e atacou ele. Bem, antes de começar, eu só preciso mostrar o começo desse episódio porque ele é muito bom. Tá, mas na verdade o que acontece nesse episódio é que a banana começa a repetir tudo que aconteceu, ela começa a meio que coringar. O Roger meio que tenta descobrir tudo, o Fofismundo tava do lado, eles se assustam, aí todo mundo fica junto, depois o Fofismundo leva todo mundo, mas a Mandy fica pra trás e ela fica com raiva e de ódio ela vai seguir todo mundo pra descobrir o que tem lá pra...
sabe aí o que tem de tão secreto pra não fazer os personagens irem de contra próprio. Bem, aí no episódio 6, simplesmente o que acontece é que eles estão lá, aí o Fofismundo aparece com o Bob, corrompido, e eles começam a se esconder. E tem uma conversa, só que aí ele é atacado e depois o Roger corta lá o braço da banana pra salvar ela. Depois tiram o braço dele, porque ele largou e tiraram o masticado, botaram de novo. Eles começaram a se xingar, os bichos escutaram eles de lá do campo, aí eles se esconderam numa casa. E aconteceu de novo, eles se esconderam na pia. Aí depois, por causa do medo de mofo, né, eles começaram a lutar, o Benedito e o Fofismundo. E tipo, o episódio é só isso. Bem, no episódio final da quarta temporada não é muita coisa, simplesmente o Benedito ele é atacado. O Roger, a banana e a Mandy simplesmente vão no carro pra ir em um lugar. E eles conseguem pegar várias plantas e misturam com café, tendo a cura. Só que eles tomam tudo. E eu nem preciso ir pro episódio 5, porque o episódio 5 é só eles voltando. No episódio 5 não, o episódio 1 da quinta temporada. Porque é só eles voltando mesmo. E é só isso. E vomitando tudo. Depois que eles vomitam, meio que o Benedito volta ao normal. Aí o Benedito e o Fofismundo quase se brigam. Aí a gente tem um episódio especial do documentário Dara. E eu não falei do episódio especial da quarta temporada que eles estão se casando, o Benedito e a banana, mas tá. Então, o documentário Dara é bem importante para a série porque ela conta um pouquinho sobre os personagens. Bem, no episódio 3 o que acontece é que simplesmente o Fofismundo obriga a Mandy a fazer parte do plano e simplesmente eles se revoltam contra o Fofismundo e começam a brigar, todo mundo praticamente. No episódio 4 o que acontece é literalmente uma briga de parasitas. Parasitas não, o Fofismundo e o Roger. Só que tipo, a Mandy tecnicamente descobre a cura. De novo. No episódio 6 descobrem que uma frutinha de uma árvore simplesmente pode te curar até às vezes, dependendo. E simplesmente o Roger é curado e a Mandy consegue minerar, tipo, estilo Minecraft, e cria um computador. E ela consegue descobrir quanto por cento tá. Mas isso já é pro episódio 6, mas pro episódio 7, na verdade. E nesse episódio simplesmente o Fofismundo e o Roger começam a brigar. Tá, agora sim, esse é o episódio 6. O que a Mandy faz é literalmente conseguir a cura de vez. Tá, e o meio que episódio final até agora, porque eu vou postar amanhã de novo, é simplesmente muito legalzinho até. Mas não é daquela cara de episódio final, que é a Sarah descobrindo a cura, só que dessa vez do outro lado, pra conseguir distribuir do outro lado da cidade. Aí, simplesmente da parte 1, é só isso praticamente. E a parte 2 as galinhas aparecem. E também a única coisa que acontece é que, só pra deixar o episódio maior, eu acabei fazendo uma culinária com a Amy, porque sim. Bem, agora indo pra segunda categoria de Os Pombinhos, que são as datas de cada episódio e compilado e temporada também. Bem, como eu tô com preguiça de falar tudo, eu simplesmente só vou falar quanto tempo demorou. Os Pombinhos começou em 20 de junho de 2024 e era pra terminar dia 22 de agosto. Mas terminou no dia 7 de junho. Não, 6 de julho. Então ele demoraria 63 dias se eu tivesse completado. A segunda temporada começou no dia 14 de abril desse ano e terminou dia 7 de maio desse ano. No caso, 23 dias. Aí a temporada 3 começou em 5 de maio desse ano e terminou 10 de maio desse ano, ou seja, 5 dias. Aí a temporada 4 começou no dia 10 de maio desse ano e terminou no dia 3 de junho desse ano. Aí a temporada 5 começou em 3 de junho desse ano e terminou 5 de junho desse ano, significa 2 dias. Bem, agora vamos pros nomes. E assim, eu desenho todos os personagens em versão meio que palitinho, então eu vou fazer uma speedrun de todo mundo. Sarah, 34 anos. Sarah Mandíbula Espero, 34 anos. Graça de Jubileu, 29 anos. Roger Rogerado Vigério, 47 anos. Fernando Bruno Delatan, 37 anos. Ruth de Curso Silva, 36. Bambi Bovento, 52. Leotola Rusca, 29. Floquinho Focado, 27. Benedito, tá 13, mas na verdade é 23.
Não, peraí. Benedito, Bento. Sofia Delsa Doguinho, 88. Mãe de Mandioca, 35. Wolf Raul, 35 também. Bobete, 52. Gatito, hashtag 1, 28. Gatito Gênio, 25. Arthur, 19 anos. Torres, 29 anos. Bruno Raul, 38 anos. Maia, Meia, 22. Lanterna, 15. Crepúsculo, 23. E aí, acabou. Bem, acho que dá pra perceber que são muitos. Bem, agora vamos para curiosidades. Curiosidade. Vou deixar esse vídeo de os pombinhos no fundo enquanto eu falo as curiosidades. Primeira curiosidade. A Mandy tem uma plantação. Acho que todo mundo sabe disso. Segunda curiosidade. Os pombinhos têm 21 personagens. Curiosidade 13. Eu tinha um caderno com literalmente o roteiro do episódio 6. Só que ele tá perdido. 6 da primeira temporada. Curiosidade 4. Do primeiro episódio dos pombinhos até o último episódio, por enquanto, demoraram 350 dias. Curiosidade 5. Os Pombinhos foi um remake da série Os Pombinhos, feita em 30 de novembro de 2021. Que foi essa série Os Pombinhos de 2021, foi feita por só eu. Eu era a única pessoa que dublava. Curiosidade 6. Os Pombinhos com os episódios finais eram pra ter meia hora. Curiosidade 7. O último episódio dos Pombinhos era pra ser o 7º da 5ª temporada e ia ter 2 horas e meia de duração. Curiosidade 8. Simplesmente os Pombinhos teve quase 4 dubladores. Curiosidade 9. Os episódios dos Pombinhos eram para ser lançados entre 1 a 3 meses de diferença, ao invés de, 5 episódios por dia. Curiosidade 10. É uma curiosidade de zoeira. Mas quando eu perguntei para a inteligência artificial do WhatsApp definir o gênero dos pombinhos, ele colocou a banana como não binário, o Nerdola como feminino, o Fofismundo como feminino, o Floquinho como feminino também. E o Benedito também. Bem, o vídeo acaba aqui mesmo. Talvez eu faça uma parte 2.